Saúde. Sociedade Entrevista. Carlos Gouvêa, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Com o aumento do isolamento social, o número de entregas aumentou muito e, com isso, diversos problemas vêm aparecendo por conta dessa alta na demanda. Entre eles, a dificuldade aí do transporte de produtos para o setor de saúde. Seu Carlos Gouvêa, bom dia. Bom dia, Adelson. É um prazer estar aqui com os ouvintes também da sociedade. Seu Carlos, então a gente pode entender que a logística ficou mais difícil com o coronavírus? Infelizmente ficou. Nós estamos lidando com uma grande batalha desde o início de março. Primeiro, em garantir o acesso a novos produtos, e nesse sentido a Anvisa foi fundamental para flexibilizar a regulação sobre registro de produtos. Foi possível, desde então, registrar até o momento quase 85 kits de diagnóstico diferentes, desde o teste rápido até o PCR, que é o mais sofisticado. Conseguimos aí montar um programa de avaliação dos kits que garante a qualidade. Mas até o momento nós não conseguimos lidar com a dificuldade logística de um país tão grande como o Brasil. O que nós estamos vendo, Adelson, é, na verdade, quase que um apagão aéreo em determinadas regiões, notadamente região norte, em que os voos, além de serem escassos, muitas vezes são cancelados em cima da hora, e mesmo aí na região nordeste, onde às vezes também não se confirmam os voos pré-programados e um frete cada vez mais caro, né? Ô, seu Carlos, e há uma preocupação muito grande, né? Porque é como se a gente estivesse transportando alguns produtos perecíveis, né? Assim eu entendo, né? Porque há uma necessidade da rapidez na entrega desses materiais, né? No mercado de diagnóstico, Adelson, além dos próprios reagentes, e aí a população já conhece pela informação a todo momento sobre o teste rápido, que é aquele dispositivo que você colhe uma gota de sangue e faz a execução do teste em 15, 20 minutos, esse é a temperatura ambiente. Mas o teste de biologia molecular, que é o famoso PCR em tempo real, esse necessita de uma temperatura controlada, de até menos 20 graus durante o transporte. Então você imagine a gente transportar de São Paulo, do Rio, para Belém do Pará, para Manaus, ou aí para Fortaleza, ou para Natal, se não tiver uma programação que seja efetivamente cumprida, o tempo, às vezes, em solo, esperando um novo voo, já que aquele foi cancelado, ele pode ser crucial, ele pode realmente levar ao perecimento da carga. E isso, a carga pode se perder e se danificar. E isso, obviamente, pode trazer o quê? Um resultado, às vezes, não confiável. Então, é muito importante ter essa previsibilidade da malha aérea, contar com, de fato, uma seriedade de todos envolvidos nessa cadeia de transporte para que o produto chegue de forma íntegra lá no destino. Agora, além do próprio reagente, do kit de diagnóstico, tem um outro aspecto que às vezes não sai na imprensa normal, que é o transporte de amostras. Então, muitas vezes uma localidade não tem um equipamento maior e ela precisa, por exemplo, do PCR, e ela precisa transportar para um laboratório que a gente chama de referência. As amostras precisam ser conservadas também numa temperatura especial. E se não tem transporte, você não consegue transportar. E aí se demora mais para o quê? Para se ter informação que é crucial para aqueles pacientes que estão esperando ali o resultado. Então nós estamos vivendo de fato um momento muito difícil. As autoridades têm sido notificadas, nós temos conversado como entidade, a CBDR, junto com outras do setor de dispositivos médicos. Nós temos feito reuniões com o Ministério da Infraestrutura, até com o próprio ministro Tarcísio na semana passada, com a ANAC. Teremos essa semana uma reunião com algumas operadoras de carga e de logística que podem, quem sabe, trazer uma solução e que partem desde planejar e até contratar
táxi aéreo para fazer o transporte de forma cooperada, até buscar modais diferentes, transporte aéreo mais terrestre, ou às vezes só o terrestre. De São Paulo para o Nordeste tem sido muitas vezes a solução, contratar um caminhão, várias empresas diferentes cotizam-se e entram ali num caminhão refrigerado, por exemplo, e que obviamente demora muito mais tempo, mas você pelo menos sabe que está indo, né? Ô, seu Carlos, recentemente eu vi uma matéria falando que com a chegada de alguns respiradores no Rio de Janeiro, a Polícia Federal foi acionada para escoltar essa carga. Poderia ser a Polícia Rodoviária Federal, poderia ser a Polícia Militar do Estado, poderia ser a Polícia Civil, é óbvio, né? Mas naquele momento foi a Polícia Federal. Está havendo essa necessidade pelo Brasil, por exemplo, com um respirador, porque de repente essa carga pode ser furtada, pode ser roubada, tomada de assalto? Infelizmente, Adelson, tem sido visto uma série de casos parecidos. Aqui no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, teve o furto de uma carga de testes rápidos que veio da China, e que foi, felizmente, localizada logo depois. Mas, de fato, hoje, para se transportar de uma localidade para outra, tem sido muito comum a contratação de escoltas privadas, para que possam ir junto com a mercadoria, lado a lado, garantindo a segurança. São valores elevados, mas não é nem só a questão do dinheiro, é a questão mesmo da importância numa localidade, numa comunidade que depende daquele produto, seja um respirador, seja um teste de diagnóstico, seja um carregamento de máscaras até. Então, infelizmente, a gente vê que no meio de uma pandemia, onde a sociedade toda clama por saúde e preza isso de uma forma, obviamente, muito especial, existem vários aproveitadores no meio do caminho, desde ladrões, de fato, até atravessadores, né, que de uma forma indireta, se você for analisar a questão de ética e integridade, são tão criminosos quanto os gatunos aí que espreitam os caminhões de mão armada, né? Verdade. Agora, existem empresas, né, especialistas, né, nesse tipo de transporte de medicamento, por exemplo, né? Só que essas empresas, a demanda aumentou muito, né? E elas não estão dando conta, senhor Carlos? Olha, para transporte terrestre, eu diria que sim, estão dando conta, mas elas, infelizmente, têm necessitado muito dessa questão da escolta armada. Então, isso às vezes pode tornar um gargalo. Na questão do tráfego aéreo, das companhias aéreas, infelizmente, hoje nós contamos com menos de 10% do que nós tínhamos alguns meses atrás de voos planejados. Para algumas regiões até não existem mais voos. Para outras, até o próprio aeroporto, no caso de alguns aeroportos regionais, eles foram fechados, né? É verdade. Então, você tem que lidar com uma série de novidades que antes nós não tínhamos isso de forma tão assustadora como a gente está vendo agora. Então, são vários desafios, de fato. E aí a única solução é a união de esforços, tentar quebrar a cabeça e buscar alternativas, e muitas vezes de forma cooperada. Eu cito até um exemplo de um grande laboratório de Belo Horizonte, um dos maiores aqui do Brasil, que ele ofereceu uma aeronave que ele já tinha alocada de forma permanente e até se ofereceu também para alugar uma segunda para, junto com os fabricantes e importadores, abastecerem, por exemplo, o Nordeste, com os reagentes e até troca de amostras também, amostras de pacientes, no sentido de pelo menos preservar aí um mínimo de continuidade no fornecimento. Agora, uma carga que vem, por exemplo, da China, com milhões de máscaras, essa carga acaba tendo mais facilidade de chegar no Brasil do que uma carga dentro do Brasil para chegar em alguma cidade desse país gigantesco? Então, às vezes sim, até pela urgência e tudo mais, mas infelizmente nós temos visto algumas situações em que, considerando que um voo da China para o Brasil não é direto, dependendo de onde for a escala, você tem situações até de, entre aspas, sequestro ou retenção da carga sem uma justificativa plausível. Infelizmente, a gente tem visto no mundo afora uma quebra dos padrões diplomáticos que antes eram comuns.
Então, muitas vezes a carga sai e não chega no seu destino. Ou acaba, muitas vezes, não conseguindo sequer sair da China. No caso da China, nós tivemos várias encomendas já pagas e com planejamento de voo que, de repente, na beira do aeroporto, isso logo no começo da crise, foram renegociadas para outros países. Então, primeiro, é essa competição global pelos itens essenciais. E, segundo, de fato, muitas vezes aqui dentro do Brasil fica mais difícil locomover uma carga, dependendo do destino, do que num voo internacional. O fato é que nós estamos vivendo uma situação totalmente única e pela primeira vez aqui para muitos de nós, né? É verdade. Olha, ouvinte de Sociedade, estou entrevistando o senhor Carlos Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ô, senhor Carlos, se há uma dificuldade, né, nessa logística, isso preocupa vocês e o Brasil todo, para chegar, por exemplo, o produto chegar de repente em Salvador, em Manaus, estou falando de capitais do Brasil, aí eu penso como ele chega às pequenas comunidades, às pequenas cidades desse país. Lá no Amazonas, por exemplo, diversas comunidades no interior do Amazonas que são ainda populações ribeirinhas, que dependem também do barco, do barquinho, para que o produto chegue lá no posto de saúde mais distante do Brasil. O que nós estamos vendo é onde é possível uma cooperação da sociedade civil, ela tem havido. Então, cidades como Marabá ou várias outras tantas, onde você tem uma presença empresarial, muitas vezes a comunidade empresarial acaba promovendo essa logística e acaba, até com um papel de responsabilidade social, doando ou até levando à comunidade parte dos produtos. Infelizmente não é em todos os lugares, mas o que a gente vê é um crescente compromisso aí de empresas, pessoas e estruturas da sociedade civil para tentar complementar, às vezes, essa falta que o poder público acaba levando, até por uma série de razões, às vezes, incapacidade financeira, falta de estrutura, mas a discussão tem havido. Ontem mesmo eu conversei com o dirigente do Pacto Global para ver como a gente consegue engajar um conjunto de empresas bem forte para exatamente complementar essa lacuna que está havendo. Então, é um esforço conjunto do Poder Público Federal, Estadual, Municipal, Ministério da Saúde, Anvisa, ANS e, principalmente, a comunidade empresarial que poderia fazer aí a diferença para levar a saúde aonde está faltando, né? Agora, essa troca de ministro aí na saúde, né, até agora não teve a indicação de um novo ministro. Isso atrapalha também essa logística, os entendimentos? Dizer que não atrapalha, é óbvio, é impossível. Sem sombra de dúvida, a falta de continuidade, a falta de uma direção mestre, ela, de fato, ela acaba conturbando o processo. Agora, graças a Deus, nós temos bons quadros dentro da burocracia federal. Dentro do próprio Ministério tem, de fato, pessoas bem capacitadas em cargos chaves, né? Então, essas pessoas são pessoas de carreira, continuam lá e estão fazendo um excelente trabalho. Dentro da própria Fiocruz, por exemplo, temos grandes sanitaristas que estão preocupados. Dentro da academia, da universidade, também muita gente séria fazendo e continuando a fazer o seu trabalho de pesquisa, buscando soluções. Eu faço parte de uma força-tarefa também que reúne pessoas das universidades, de pesquisa, da indústria, da parte de ciência, que está lá o tempo todo pensando e buscando alternativas, inclusive em termos de novos produtos, novos projetos de ventiladores, de respiradores, novos projetos na área de diagnóstico e de tantos outros dispositivos que podem levar, de fato, a busca de soluções num tempo muito rápido, né? E você tem que imaginar, Delson, nós estamos vivendo essa pandemia há quantos meses? 2 meses e pouco. Hoje está no número 64 da quarentena. 64 da quarentena. E nesse meio tempo a gente conseguiu desenvolver, achar o genoma do vírus,
a partir disso, desenvolver testes de biologia molecular, conseguir testes em outras tecnologias, como a ELISA, quimiluminescência, o teste rápido, registrar no Brasil, aqui perante a Anvisa, num processo que normalmente demoraria 90 a 120 dias, em semanas, 2 semanas a gente consegue hoje registrar e colocar no mercado. Ainda em quantidade insuficiente, mas já tem bastante produto vindo. Então, eu diria que a gente está fazendo todo um universo de atividades, um carnaval de atividades, em pouquíssimas semanas, quando normalmente seriam meses ou anos até. A própria vacina já está discutindo alguns testes que podem comprovar, quem sabe, eficácia. Hoje no jornal já estava indicando algumas possíveis soluções. Então, para a gente, o pouco tempo que correu parece uma eternidade. Mas, sem sombra de dúvida, está sendo um grande aprendizado aí para lidar com futuras pandemias. Isso, infelizmente, vai ser uma realidade, né? A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a sede dela está onde? Em São Paulo. São Paulo. São Paulo, mas temos presença de associados em todo o Brasil. Ela é bem pulverizada, então, não é? Sim. Ela é constituída de empresas de grande porte, grandes multinacionais, como Roche, Abbott, Siemens. Tem empresas nacionais como Labtest, Plastlabor e tantas outras, de pequeno, médio e grande porte, e representa quase 80% do mercado nacional de reagentes e equipamentos para o diagnóstico. E até é importante lembrar que hoje a importância do diagnóstico precoce e preciso é cada vez mais sentida. Se um diagnóstico é feito de forma correta, ele obviamente leva a uma terapia eficaz. E cerca de 80% das decisões médicas se lastreiam, se baseiam em diagnóstico. Então, quanto melhor e mais preciso ele for, obviamente, melhor vai ser a terapia e a chance de sucesso aí para o paciente. O álcool gel melhorou muito, né? Tanto a fabricação, a distribuição, a logística dele, né? Porque no início estava aquela confusão toda, né? Hoje já melhorou bastante. Melhorou e, na verdade, aí a gente tem um bom exemplo de oferta e procura. O mercado não estava preparado naquele primeiro momento, então houve um aumento da demanda gigantesco. As empresas procuraram, aquelas sérias conseguiram, de fato, se estabelecer, e a gente viu que o preço que foi às alturas depois já se normalizou, e o que é muito bom, e a qualidade começou a ser valorizada também. Então, esse tipo de exemplo ele é muito bom para mostrar que empresas sérias que queiram se estabelecer no mercado, elas têm as suas oportunidades. Aquelas outras que são oportunistas e que, de alguma forma, esquecem-se da ética, da integridade nos seus processos, nas suas atitudes, elas, obviamente, acabam naufragando logo na sequência. E aí, Adelson, se você me permite, eu acabo participando do Instituto Ética Saúde, que exatamente valoriza isso. Ele valoriza a ética dentro de toda a cadeia de valor de saúde, envolvendo hospitais, laboratórios, empresas importadoras, distribuidoras, operadoras de saúde, e todas elas juntas visam discutir e fazer um movimento de autorregulação para a volta e para a manutenção da ética aqui na saúde. O IBROS, por exemplo, que é o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais, faz parte, a Santa Casa aí de Salvador é membro, por exemplo, o Irmã Dulce também, e são exemplos de entidades centenárias que valorizam e respeitam a ética e a integridade com seus fornecedores, com seus empregados e com seus clientes, que são os pacientes. E isso é fundamental. Por isso, verdade. Toda vez que a gente souber e perceber alguma atitude não ética, corrupção, desprezo pelo respeito ao paciente, é muito importante denunciar. A denúncia é a grande ferramenta para o cidadão comum, né? E aí eu convido a visitarem o www.eticasaude.org.br, que é o site onde tem um canal de denúncias disponível aí para todos os seus ouvintes. Seu Carlos Gouveia, muito bom falar com o senhor. Obrigado, hein? Logo, logo a gente vai voltar a se falar aqui. Estou à disposição e desejo saúde aí para todos. Carlos Gouveia, presidente aí executivo
aí da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, falando dessa logística de produtos no enfrentamento ao coronavírus.